Sejam bem-vindos. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos para a parte 2 da série de questões da banca SES Gran Rio, no caminho para a preparação ao concurso nacional unificado. Nesse vídeo vamos resolver mais 5 questões da banca. A sugestão de sempre, pausar o vídeo e tentar resolver a questão por si próprio e depois conferir a resolução. Assim o seu aprendizado vai ser muito mais eficaz. E também você pode, como o vídeo costuma ser grande, né? Dividir em blocos, fazer intervalos. Blocos de meia hora, talvez, de 50 minutos, até porque você vai pausar naturalmente, né? E tentar resolver. E também você pode sempre acelerar o vídeo se achar que está muito lento, tá? Tem as opções no YouTube, você pode ir lá e configurar 1,25, 1,5, pode ficar à vontade, tá bom? O que for melhor para você, para o seu proveito. Vamos para as questões. Vamos lá, questão 1. Em um torneio de videogame, o menino J disputou apenas 3 partidas, fazendo um total de 2.660 pontos. Na segunda partida, ele fez 410 pontos a mais do que fez na primeira. Na terceira partida, fez apenas metade de pontos que fez na segunda. O número de pontos feitos por J apenas na primeira partida, quando dividido por 5, deixa resto igual a... Então, vamos lá. O que ele quer? A pontuação da primeira partida, eu vou pegar ela e vou dividir por 5. Eu quero saber quanto que resta dessa divisão. Qual é o resto dessa divisão? Tá, e como é que eu acho o valor da primeira partida, já que ele não foi dado, né? Vamos com calma. Primeiro, a pontuação de J total é 2.660. Beleza. O plano é o seguinte. Ele não deu a pontuação, obviamente, né, da primeira partida. Mas a gente consegue colocar todas as outras partidas em função da primeira. E dessa forma, a gente vai somar as 3 partidas, igualando a 2.660, e vamos obter uma equação, onde a única incógnita dessa equação é a primeira partida. Vamos explicar aqui, vamos ilustrar esse pensamento, esse plano. Então vamos lá. A primeira partida, não sei quanto vale. Beleza. A segunda partida, ele não me deu a pontuação exata, mas ele falou o seguinte, que é 410 pontos a mais que a primeira. Então eu pego a primeira e somo 410 pontos. Essa é a pontuação da segunda partida. Aqui já está em função da primeira partida, tá bom? Aqui, ó, a partida 2, a pontuação da partida 2 já está em função da primeira partida. Partida 3. A partida 3, a informação que ele deu foi em função da segunda partida. Então não está diretamente relacionada à primeira, mas é possível relacionar. Por quê? Porque ele falou que na terceira partida fez apenas metade dos pontos da segunda. E quantos pontos foi na segunda? 410 mais a primeira. Dividido por 2, que foi apenas a metade da segunda. Então aqui, ó, eu achei um jeito de relacionar a terceira partida à primeira partida. Então aqui, essa era a chave que precisava, a sacada que precisava. Porque agora eu consigo equacionar, fazer uma equação com todas essas informações, onde a única incógnita é a primeira partida. Porque a pontuação total não é dada pela segunda partida, mais a primeira, mais a terceira. Opa, 2.660. Então agora aqui acabou o problema. É só eu substituir. A primeira, a segunda equivale a 410 mais I,
mais I, não, né? Mais a primeira partida. E a terceira partida vale 410 mais a primeira sobre 2. Isso tudo igual a 2.660. Aqui, ó, fica o primeiro, chamar de I, né? I mais I, 2I, mais 410. Isso aqui é a mesma coisa que essa fração aqui, que essa soma de frações aqui, tá? Beleza. Aqui fica 205, certo? 410 dividido por 2. Somado com 410, fica 615. 2i mais meio i dá 2,5i, ou seja, 5 sobre 2i, mais 615. Fazendo as continhas aqui, desenvolvendo essa brincadeira, a gente vai ficar com i igual a 2045 vezes 2 sobre 5. Trazendo para cá para cima, a gente tem que a primeira partida equivale a 409 vezes 2, ou seja, na primeira partida foram feitos 818 pontos. Só que essa não é a resposta. Ele quer o resto da divisão dessa pontuação por 5. Bom, tendo uma ideia de múltiplos, certo? De cara já poderíamos saber que é 3. Por quê? Porque, olha só, ele quer dividir por 5 esse número, 818. O último múltiplo mais próximo de 818 é o 815, o último múltiplo de 5, certo? Que deixaria resto 0. A partir disso, se eu adiciono 1, aumenta 1 no resto. Então, 815 é o último múltiplo. Então, de 815 para 818, eu ando 3 vezes, certo? Eu ando 3 números, então o resto é 3. Mas, se não ocorrer esse pensamento, você simplesmente efetua a divisão. Tá? 8 dividido por 5 dá 1, desce 3, resta 3, desce 1. 31 dividido por 5 dá 6, resta 1, desce 8. 18 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 18, faltam 3. Tá? Então, gabarito, letra B. Questão 2. Em uma fábrica, há um tanque cuja capacidade máxima é de 180 metros cúbicos. Estando o tanque vazio, 3 torneiras de mesma vazão gastam 8 horas para enchê-lo completamente. Um outro tanque, com capacidade máxima de X metros cúbicos, está sendo construído e, quando vazio, 5 torneiras, com a mesma vazão das anteriores, deverão enchê-lo completamente em apenas Y horas. Nessas condições, o valor de Y em função de X é definido por... Bom, primeiro, o que significa colocar Y em função de X? É basicamente você expressar a relação dessas duas grandezas através de uma fórmula, através de uma equação, né, matemática. Que no caso, y em função de x significa que o valor de y depende do valor de x, certo? Por exemplo, se eu tenho um hotel
A diária nesse hotel é R$50. E eu quero saber, eu quero me hospedar, um cliente vem se hospedar nesse hotel e fala que quer ficar 5 dias. Então, perceba, o preço total que ele vai pagar está em função da quantidade de dias que ele vai ficar. E o 50, que é o preço da diária, nesse caso, é o coeficiente que está atrelado à variável. Imagina que aqui é uma função de primeiro grau, né? Naquela fórmula genérica, só que onde seria assim, né? A fórmula genérica. Mas nesse caso, toda relação linear é uma função de primeiro grau sem esse termo independente aqui. O b é zero. Então ela sempre fica y igual a x no formato genérico. Onde o a é o coeficiente que está atrelado à variável x. Ele tem um valor fixo e ele está diretamente ligado à variável x, certo? De forma a determiná-lo. A determinar junto com a variável x o valor de y. Tá? Nesse caso aqui, o coeficiente seria o 50, que é o preço da diária. E a variável é a quantidade de diárias. Então, o cliente chega lá e fala, eu quero ficar 5 dias. Então, você vai pagar, nesse caso, para D igual a 5, você vai pagar R$250. Nesse exemplo. Então, podemos dizer que o preço da estadia está em função da quantidade de diárias, correto? É isso que significa uma coisa estar em função de outra. Então, ele quer relacionar o y, a variável y representa aqui grandeza. A grandeza, tempo, em horas, né? Na unidade de medida horas. Então, ele quer saber a expressão, a equação que relaciona a quantidade de horas que leva para um tanque ser preenchido, dependendo da quantidade de metros cúbicos que esse tanque tenha, certo? E claro, também vai depender da quantidade de torneiras e da vazão delas. Entendido isso, temos duas formas, pelo menos, né? Duas formas de solucionar esse problema. Uma regra de 3 composta ou calculando a vazão total, né? O tempo, a vazão que eu digo é a vazão de preenchimento do tanque em relação ao número de torneiras. E aí você acha a vazão de cada torneira, certo? Quantos metros cúbicos ela enche em uma hora. E aí você consegue estabelecer essa equação de y em função de x. Vamos primeiro por regra de 3 composta. Então, na regra de 3 composta, vamos montar o esquema aqui. É importante sempre se atentar às unidades de medidas que estão sendo usadas. Então, aqui vamos relacionar as grandezas. A grandeza capacidade, né, o volume ali. A grandeza quantidade de torneiras e a grandeza tempo. Aqui está em metro cúbico. Aqui é unidade mesmo. E aqui o tempo está em horas. Tá? Então agora vamos em situação 1. Na situação 1 a gente tem um tanque de 180 metros cúbicos. Que estava vazio, tá? E foi enchido por 3 torneiras. E essas 3 torneiras, para encher esse tanque, levaram 8 horas. Na segunda situação, um outro tanque com a capacidade X, ele não fala se é maior, se é menor que o outro, muito menos igual, né? Está sendo construído e vai ser enchido por 5 torneiras, de mesma vazão que as anteriores, tá? Em Y horas. Ele não quer saber quantas horas vão levar, ele só quer saber qual é a equação que relaciona esse enchimento. E a partir disso a gente pode fazer por regra de 3 composta.
Na regra de três composta, um dos métodos de resolvê-la é você escolher uma coluna do esquema aqui, né? Uma grandeza referência, que no caso eu vou escolher o tempo. E a partir disso, que você escolhe essa coluna referência, você vai analisando 2 a 2 e vai montando a sua equação, analisando a relação, se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. E aí, a partir disso, você monta a razão, né, na ordem certa. Vamos lá. Eu vou escolher a coluna tempo, obviamente, porque me interessa isolar o y, certo? Me interessa montar uma equação y igual a alguma coisa. Então, eu vou começar a montar a minha razão da minha grandeza referência assim. Quem está na base da seta fica em cima. Quem está na ponta da seta fica embaixo. Então, a referência que eu adotei é essa. Aí agora eu comparo o tempo, analiso a relação, né, do tempo com as torneiras. Bom, se o número de torneiras aumenta, o valor da grandeza torneiras, quantidade de torneiras aumenta, o valor da grandeza tempo aumenta ou diminui? Se eu tenho mais torneiras, todas as torneiras idênticas, abertas ali enchendo, eu vou levar mais ou menos tempo para encher um determinado tanque, certo? Mais, quer dizer, menos, né? Quanto mais quantidade de torneiras eu tiver, menos tempo eu vou levar para encher esse determinado tanque. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Estão na direção contrária. Porque quando uma aumenta, a outra diminui. E se a outra diminui é porque a outra aumentou. Então, elas são inversamente proporcionais. E aí, na minha regrinha aqui, eu monto a razão na ordem inversa, certo? Quem está na base da seta vai por cima, quem está na ponta da seta vai por baixo. Agora, analisar o tempo, a grandeza referência com a outra grandeza que falta, que é a capacidade do tanque. Olha só, se eu tenho um tanque de 180 metros cúbicos e eu levo 8 horas para encher ele com 3 torneiras, fixando essas 3 torneiras, se eu aumentar se eu aumentar a capacidade do tanque, botar um tanque maior, eu vou levar mais ou menos tempo? Ou seja, se a capacidade do tanque aumenta, eu levo mais ou menos tempo para encher ele? Mais, né? Então, conforme a grandeza capacidade aumenta, a grandeza tempo também aumenta. Certo? Porque quanto maior o tanque, naturalmente mais tempo eu vou levar para enchê-lo. Certo? Considerando uma determinada quantidade fixa de torneiras. É assim que você faz essa análise. Então, isso significa que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, elas estão seguindo na mesma direção aqui da seta. Tá? Elas são diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E aí que na nossa regrinha eu multiplico essa razão. E no caso aqui eu vou construir essa razão na mesma ordem. Quem está na base da seta vai por cima. E quem está na ponta da seta vai por baixo. A partir daqui, acabou o problema. A partir daqui é fazer conta. Então, vamos fazer conta. A minha ideia é isolar o y, né? Foi por isso até, convenientemente, que eu montei desse jeito aqui. Você pode escolher do jeito que você quiser. Depois você só precisa manter a coerência, certo? Por isso que eu fiz desenhando as setas para não se perder, tá? Então, vamos lá. Vou multiplicar os dois lados por 8 para sumir com esse 8 daqui. Então, vai ficar 3 vezes x vezes 8 sobre 5 vezes 180.
Vou simplificar aqui por 4. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 45. Então, fica 3x vezes 2 sobre 5 vezes 45. Vou simplificar esse 3. Vou simplificar em cima e embaixo por 3. Aqui vai ficar 1, elemento neutro na multiplicação, não preciso representar. E aqui, simplificando por 3, vai ficar 15. Então, obtive o quê? 2x sobre 5 vezes 15, que é 75. Não tem mais como simplificar. E aqui está a minha resposta. Gabarito letra E. Tranquilo? A partir daqui, foi só fazer conta. O difícil mesmo estava aqui. Entender essa questão da relação entre as grandezas. E montar a regra de 3 composta. Tá? Aí é decoreba do algoritmo mesmo. Não tem muito o que fazer. O entendimento está em montar ele, em chegar nele aqui. E estabelecer as ordens corretas. Agora, uma outra maneira de enxergar é por calculando a vazão, certo? A vazão, vamos dizer assim, unitária, né? A vazão de cada torneira. O que é essa vazão? O quanto tempo ela enche, né? Quantos metros cúbicos ela enche em determinado tempo. E como é que a gente consegue calcular isso? A partir da informação da situação 1. Na informação da situação 1, ele disse que tinha 3 torneiras, certo? Encheram 180 metros cúbicos em 8 horas. Então, essas 3 torneiras encheram uma média de 22,5 metros cúbicos por hora. Bom, aqui eu poderia estabelecer uma regra de 3 simples. 3 torneiras estão para 22,5. 5 torneiras estão para quanto? Poderia ser uma saída. Mas eu vou simplesmente dividir esse valor por 3, que aí eu vou achar o valor unitário. Aqui é o valor de uma torneira, que vai dar 7,5. Então, uma torneira enche 7,5 metros cúbicos por hora. Então, 5 torneiras. Agora vamos para a situação 2. Tem 5 torneiras. Para encher uma capacidade X de metros cúbicos, certo? Por Y horas. Como não me interessa o valor de X nem Y, eu só quero estabelecer uma equação de Y em função de X. Então, vou reorganizar isso aqui. Tá? Para conseguir deixar o Y isolado aqui, eu posso passar ele que está dividindo, passar para cá multiplicando. Né? Multiplicar os dois lados por Y, para isolar ele aqui e deixar ele aqui desse lado. E aí, eu jogo essa vazão das 5 torneiras para cá dividindo, obviamente, né? E quanto vale a vazão dessas 5 torneiras? Bom, é só multiplicar 7,5 por 5, correto? Então, eu vou obter isso aqui, ó. 7,5 vezes 5 vai dar 37,5. Então, aqui eu obtive y em função de x. Porém, não tem essa opção das respostas. Por quê? Aqui é a versão... É essa mesma equação aqui, essa mesma fração, só que dividida por 2, né? Então, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou obter 2x sobre 75. Gabarito letra E também. Tá? É um pouco complicado, mas o que eu acho o mais complicado de entender é
essa relação, né? A relação entre uma grandeza e outra. E como você monta e equaciona esse conceito, certo? Então, eu entendi como elas estão se relacionando. Agora, como que eu passo isso para a matemática? Se você pegou isso, acabou. Não tem mais. A partir daí é conta. E fazer conta, se o problema está em fazer conta, agradeça. O mais difícil mesmo é entender os significados, os conceitos. Fazer conta é só questão ali de você ir lá e aprender os algoritmos. Tá? Então, tá aí mais uma resolução. Seguindo, o quadrado de um número real x é representado por x quadrado e é definido por x ao quadrado é igual a x vezes x. Tá bom. A condição x menor ou igual a x ao quadrado é falsa quando x é igual a... Ou seja, o que ele quer? O valor de x que torna essa condição aqui falsa. Outra maneira de enxergar é isso aqui, ó. Eu tenho a proposição P. X menor que x ao quadrado. Eu quero o valor de x para que a proposição P seja falsa. Ou seja, eu quero o valor de x para que a negação de P seja verdadeira. Entendeu isso? Então, o que seria a negação do conectivo menor ou igual? Pensa comigo. Se eu tenho dois números quaisquer, diferentes, A e B, eu só tenho três possibilidades de comparação entre esses dois números. Ou A é maior que B, ou A é igual a B, ou A é menor que B. Não tem outra história. Entende? Então, se numa afirmação eu disse que x é menor ou igual a x ao quadrado, a negação disso é que ele seja maior. Então, a negação de menor ou igual vai ser maior. Então, x, eu quero o valor de x para que P seja falso. Ou seja, se P é falso, não P é verdadeiro. Então, eu quero o valor de x que não P seja verdadeiro. Ou seja, que satisfaça essa condição aqui. Ok? Se você entendeu isso, acabou a questão. Tá? Então, a partir daqui, a gente pode só ir jogando as alternativas e atribuir os valores. Vamos montar uma tabelinha aqui. X e x ao quadrado. Então, eu vou pegar o primeiro, o zero. Se o x é zero, x ao quadrado vai ser zero também. Não satisfaz a condição. Certo? Porque aqui é x ao quadrado x é igual a x ao quadrado. Então, não satisfaz. Eu quero que satisfaça essa condição aqui. Se x é meio, x ao quadrado será 1/4. Tranquilo? Propriedade da potência. Tá? Ó, tem um A sobre B elevado a C. Então, isso aqui é igual a sobre C sobre... A elevado a C sobre B elevado a C. Tá? Então, se eu tenho 1 sobre 2 elevado ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Ok? Satisfaz a condição? Sim. Olha, aqui eu tenho meio. Eu peguei meio, elevei ao quadrado, ele virou 1/4, ele virou 0,25. Então, meio é maior que 0,25. Então, a minha resposta é a letra B. Porque todas as outras não vão satisfazer essa condição aqui, somente a letra B. Entendeu? E isso, nesse caso, vai valer para qualquer... se eu tenho um número que ele está entre 0 e 1,
Se eu elevar, ou seja, é uma fração, certo? Se eu elevar essa fração ao quadrado, esse resultado aqui vai ser menor que a própria fração. Tá? Enfim, a nossa resposta é letra B. Se você quiser para treinar, você vai joga os outros valores também e vê se satisfaz a condição, tá? Fica a título aí de treinamento, tá bom? Essa aqui foi tranquilinha para dar uma aliviada, né? Seguindo, essa daqui eu achei bem divertida. Eu gostei bastante dessa questão. Seguinte, considerando-se os números reais 2 elevado a 75, 3 elevado a 50 e 4 elevado a 37, o menor e o maior deles são, respectivamente. Tá bom, eu quero saber quem é o menor e quem é o maior. Simples, né? 2 elevado a 75, então vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Mentira, né? Parou, né? Parou. Não vá fazer isso. Nem calculadora você conseguiria fazer. Então, muito provavelmente, usando de bom senso, não é por aí a solução, certo? Olha só. Como eu falo, você sempre deve pausar e tentar, pelo menos, dar uma pensada em como você abordaria esse problema. Pelo menos eliminar. Por mais que você não consiga chegar a uma opção, você eliminar opções. Falar, tipo, como essa. Não faz sentido. Não é de, como se diz, né? Não é de bom grado. Enfim, fugiu. Não é de bom senso ele querer que eu desenvolva essa brincadeira aí. E não quer mesmo. Então, você pelo menos eliminar opções, você já está crescendo. Ok? Então, para dar uma desenrolada, eu vou falar o seguinte. O que você precisa ter afiado para resolver essa questão aqui é a seguinte propriedade da potenciação, tá? Eu tenho A elevado a N. E essa potência está elevado a M. Então, a potência de potência. E o que isso significa matematicamente? Eu tenho essa primeira potência elevado a um outro expoente. Esses dois expoentes eles vão se multiplicar. Então, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. A partir disso, você consegue desenrolar o problema. Tá bom? Então, se não tinha pensado nisso aqui e não tinha conseguido resolver, agora pausa e tenta. Então, vamos lá. Temos que comparar isso aqui e, obviamente, desenvolver essas potências não é uma opção. Então, tenho duas formas de abordar aqui, criar um plano. Ou eu vou buscar igualar as bases e comparar os expoentes, certo? Porque eu tendo uma base igual, eu só comparo os expoentes. O expoente que for maior significa que esse número com a base x e um expoente maior é maior do que o outro com base x e um expoente menor, certo? Ou, se não é possível igualar as bases, eu igualo os expoentes e comparo as bases. Se eu tenho o mesmo expoente, uma base maior significa um número maior. Ok? Acabou. Então, se não tinha pensado nisso, agora pause e tenta fazer por você mesmo. Mas vamos lá, finalmente. Então, vamos comparar. Vamos botar esse plano em ação. Aqui de cara, ó, eu consigo pensar o seguinte. Tenho 2 elevado a 75, certo? Eu tenho 3 elevado a 50. E aqui o 4, ó,
já vou começar aqui. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, concorda? Ou sem corda? Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado elevado a 37. Aplico essa propriedade aqui, ó. Vou ter que 2 elevado a 75. Vou ter aqui 3 elevado a 50. E aqui eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 37, que costuma dar 74. Então, eu já tenho uma primeira conclusão. Que 4 elevado a 37 é menor que 2 elevado a 75. Beleza? Ó, mesma base, só que esse expoente é maior. Então, esse número é maior. Tranquilo? Agora, como que eu abordo esse daqui? Bom, convenientemente, eu vou comparar ele, o 3 elevado a 50, com 2 elevado a 75. Por quê? Por causa que esses expoentes aqui, eles têm um fator, um MDC, né? Que vai ser muito útil. Porque olha só, se eu fizer o máximo divisor comum entre esses dois números, 75 e 50, eu vou chegar a 25. Então, eu posso escrever isso aqui dessa forma. 2 que está elevado a 3 vezes 25. 3 que está elevado a 2 vezes 25. Certo? Aqui eu não posso igualar as bases. Ok? Porque esses números são primos entre si. Então, eu vou igualar os expoentes. Só que eu vou fazer isso buscando o maior expoente comum. Entendeu? Eu poderia igualando os expoentes a 5? Poderia, mas isso ainda me deixaria com a base, com uma potência base muito alta. Porque olha só o que eu vou ter que fazer. Então, aqui eu aplico essa propriedade novamente. Ó. Só que aplico ela de trás para frente. 2 elevado a 3 elevado a 25. 3 elevado a 2 elevado a 25. Então, aqui eu tenho bases diferentes elevados ao mesmo expoente. Aqui, ó, por que eu quis deixar esse expoente de fora aqui, né, o maior possível? Para diminuir o expoente daqui de dentro, porque eu vou ter que desenvolver essa potência de dentro para descobrir qual base é maior, entendeu? Essa é a razão de fazer dessa forma, através do MDC. Então, aqui eu vou ter que 8, né, 2 elevado a 3 é 8, elevado a 25, e aqui eu vou ter 9. 9 elevado a 25. Ora, 8 é menor que 9. E eles estão elevados ao mesmo expoente. Então, significa que 2 elevado a 75, que é 8 a 25, né? É menor que 3 elevado a 50. Pronto. O que ele quer? Ele quer o menor e o maior, respectivamente. Então, ele quer o menor e depois o maior. Lá na opção A. Essa questão é muito divertida porque ela é muito na base do pensamento. Percebe que não requer nada de contas elaboradas. Nenhuma habilidade extraordinária de fazer conta. É só, ela exige muito uma capacidade de abordar o problema, de como abordar, né? Analisar ele e chegar a montar um bom plano. Certo? E isso que eu considero bonito num problema de matemática. Né? Questão 5. Uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear alguns de seus melhores clientes com ingressos para o evento.
Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope com 2 ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com 2 ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas. Ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso indicou uma massa total de 3.090 gramas. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Show! Há pelo menos... Essa aqui também tem 2 soluções, tá? Tem uma solução padrãozinha, certo? Através de sistema de equações. Aqui de cara já dá para perceber isso. E tem uma divertida, certo? Essa divertida eu aprendi num dos comentários lá dessa questão no site do que é o concurso. Eu achei genial a sacada o nome da pessoa é Lucimar. Está lá nos comentários da questão. Foi genial a sacada dele. Então, por sistema de equações, a gente vai entender o seguinte. A gente vai relacionar a quantidade de envelopes mais ingressos e igualar a massa, né? Então, o total de envelopes mais ingressos dos solteiros são 30 clientes solteiros. Então, foram 30 envelopes. Cada envelope tinha 30 ingressos. A massa dessa brincadeira dá 3.090. Ok. E aí a segunda equação é o mesmo raciocínio, só que para os casados. Foram 40 envelopes. Cada envelope tinha 2 ingressos, então fica um total de 80 ingressos. E a massa total é 5.720. Então aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui equação 2. Tá. Da equação 1, a gente pode simplificar tudo por 30, certo? Dividir os dois lados da equação por 30. E aí vai ficar E mais I igual a 103. Eu isolo o que eu quiser. Por conveniência, eu vou isolar o E. Fica 103 menos I. Aí eu pego essa informação e substituo na equação 2. E aí vai ficar o seguinte. 40 vezes E. O E é 103 menos I, né? Mais 80I igual a 5.720. Desenrolando essa brincadeira, você vai chegar nessa fração aqui. 1.600 dividido por 40. Que vai dar 40. Quem é I? I é o ingresso. Quem é 40? É a massa de um ingresso. E o que isso quer dizer? É justamente o que ele queria saber. Então, a massa do ingresso é 40 gramas. Pronto. Simples. Aqui eu pulei as etapas, gente, porque a parte de fazer conta ao meu ver, não é o ponto principal, tá? Mas se você está com dúvida nessa parte de desenrolar, a parte aritmética, né? Por assim dizer, é só comentar aí que talvez eu traga vídeos explicando isso, né? Mas eu acho que todos os outros vídeos eu já expliquei bastante esse passo a passo de todas as contas, tentando ganhar um pouco mais de tempo, principalmente essas questões que eu trago mais de uma solução, né? Então agora vamos para a solução divertida, lá do Lucimar, solução 2. Cara, o que ele pensou? Ele fez o seguinte. Vamos entender por kits, certo? Kits solteiro e kits de casado.
Kit é o conjunto de envelope e ingressos. No caso, o de solteiros é um envelope e um ingresso. E o de casados é um envelope e 2 ingressos. Tá. O que ele fez? Bom, o total de kits de solteiros pesa 3.090, certo? 3.090 gramas. Então, se eu dividir 3.090 por 30, que é o total de kits, eu vou achar a massa de cada kit. Que nesse caso será 103 gramas. Ok. Então, a massa de cada kit de solteiro é 103 gramas. Aplico a mesma lógica para a turma dos casados. Pego a massa total dos kits, divido pela quantidade de kits. Essa divisão me dará justamente a massa de cada kit. E aqui vem a sacada-chave. Bom, a única diferença entre um kit e o outro é justamente o ingresso. Certo? Então, isso significa que se eu comparar a diferença da massa do kit de casado com o kit de solteiro, esse valor será justamente a massa de um ingresso. Porque a única diferença entre os dois é um ingresso. Certo? E ele pode assumir isso porque a questão afirma: o envelope e todos os ingressos são idênticos. Então, com base nisso, ele pode chegar nessa relação e achar o valor da massa de um ingresso de uma maneira muito mais tranquila e com muito menos contas. E se você diminuir as contas, claro, mantendo a coerência das informações, você diminui a chance de perder uma questão por cansaço ali, né? Por errar uma multiplicação, um sinal. Então, olha só, a massa de um ingresso vai ser a diferença entre a massa de um kit de casado e a massa de um kit de solteiro, que é 40 gramas. Percebe que é por isso que eu bato nessa tecla de ganhar repertório, de que matemática é muito antes um modo de pensar mais refinado, de você refinar a sua habilidade de pensamento. É muito mais do que você decorar algoritmos e fórmulas e só substituir os valores. Entende? É claro que decorar, memorização é muito importante para ganhar agilidade. Mas matemática não é isso. Matemática não é fazer conta. Matemática é pensar com mais calma. É pensar melhor. Tá? Então, com essa questão aqui, eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.